inovação, marca, participação, linhas com rosto. Em cada peça, uma história. Já pensou que esta também poderia ser a sua história? Muito boa tarde, bem-vindos ao webinar Empregos Inclusivo. O meu nome é Joana Moraes e Castro, estou aqui através da área transversal de Economia Social da Universidade Católica Portuguesa. A minha tarefa é de moderar uma mesa simbólica, não é? Porque já que não podemos estar mesmo numa mesa física, mas uma mesa muito interessante, com um painel que vamos de certeza ficar muito agradecidos e a aprender muito. Eu se calhar começava por apresentar precisamente o nosso painel e começava pela doutora Sandra Santos, que é a Presidente da Delegação da Ordem dos Advogados de Santa Maria da Feira. Muito obrigada por estar presente. Depois passava para a doutora Maria João Figueiredo, que é coordenadora da Associação Salvador. E obrigada. Eu esqueci-me de tirar o doutor, mas foi só um pequeno lapso. Já vou... Maria João Figueiredo. Exatamente. O Fernando Bravo, que é gestor e diretor de recursos humanos da empresa Atapeli. Disse bem o nome? Atapeli. Desculpa. Não é a primeira pessoa. O Dário Madeira, que é também um empresário e promotor de um negócio inclusivo. E muito obrigada pela presença também. E o António Sá Pereira, que é provedor... certo? Da Provedoria Municipal do Cidadão com Deficiência de Santa Maria da Feira. Disse bem? Sim. Muito bem. Muito obrigada a todos pela presença. Vamos tentar que seja um webinar dinâmico e, portanto, que seja em formato de conversa, apesar de termos que estar distantes uns dos outros, tentar aproximar-nos o mais possível dentro destas circunstâncias. Vamos centrar-nos muito também na Lei número 4 de 2019, que estabelece o sistema de cotas de emprego para as pessoas com deficiência. Mais do que um estabelecimento de umas cotas, estabelece, mais do que obrigações até legais, a obrigação de nós, como sociedade, mudarmos o paradigma, mudarmos o paradigma do emprego em relação às pessoas com deficiência. E, de facto, o maior desafio, e isto fica já também a provocação, é a transformação do olhar para a empregabilidade das pessoas com deficiência. É sobre isso que nós vamos tentar falar, porque as empresas são, sem dúvida nenhuma, o coração desta oportunidade de inclusão e de criação de oportunidades e, portanto, vamos tentar colocar em cima da nossa mesa virtual os benefícios e as dificuldades desta nova lei e deste paradigma que sonhamos mudar. Acho que é um sonho coletivo. E assim, até porque não sou eu que falo, são os meus distintos convidados, se calhar começava precisamente, para nós termos noção e alguma informação sobre o que é o contexto nacional sobre esta temática, perguntar à Maria João Figueiredo e pedir para partilhar connosco muito o que é este contexto, de que é que estamos a falar exatamente e também do seu ponto de vista, da vossa experiência da Associação Salvador, que já tem uma vasta experiência nesta temática, quais são os principais medos? Medo é a palavra do dia agora em relação a tanta coisa, também em relação a este assunto e, portanto, pedia que partilhasse connosco quais são os principais receios que no ponto de vista das empresas, sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência. Ok. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Vou tirar aqui a máscara. Eu gostava de começar por agradecer este convite à ALP e ao município de Santa Maria da Feira. É para nós um prazer e um gosto estar convosco, ou continuar a estar convosco, porque já somos uma parceria. E a todos os meus colegas, não de mesa, mas de cadeira, não é? Agora neste formato é mais de cadeira. Respondendo à questão, começando por responder à questão da Joana, peço desculpa, em termos de enquadramento nacional, na verdade eu vou apresentar alguns números, mas valem o que valem, não é? Até aproveito para deixar o desafio ao INE, agora nos próximos censos, se calhar era importante reavaliar a forma como avalia esta questão da incapacidade, porque eu entro num censo como uma pessoa com incapacidade porque sou
tenho problemas visuais, portanto, eu quando preencho o censo digo que sou uma pessoa com incapacidade visual. Portanto, e aqui aparece tudo, encontramos aqui tudo, nomeadamente pessoas com deficiência motora e outro tipo de deficiências. Portanto, era importante clarificar, porque senão acontece o que acontece hoje. Nunca temos números fixos para nada, nunca sabemos com aquilo que podemos contar. Portanto, eu vou-me seguir pelos números que temos ao momento. Portanto, 8,2% das pessoas em Portugal têm algum tipo de incapacidade. E dessas, 76% têm algum tipo de limitação motora. A taxa de desemprego nas pessoas com deficiência ou incapacidade é superior 3,5% face à população geral. 17% de pessoas com incapacidade têm como fonte de rendimento, que advém do seu trabalho, portanto, de todos este número de desempregados, 17% sobrevive efetivamente com o vencimento que tem no final do mês de trabalho. Todos os restantes, e estamos a falar de uma taxa bastante mais elevada, sobrevivem com as transferências sociais, portanto, os apoios, as prestações sociais. O valor que as pessoas com deficiência representam no total de colaboradores numa empresa privada é hoje de apenas 0,5%. Portanto, eu espero que depois a Sandra, quando falar da lei das cotas e que a lei das cotas surja como o início, o primeiro passo para a mudança. O primeiro ou a continuidade, porque há muitas empresas que já o fazem, mas efetivamente a maioria ainda não é a normalidade. Posso dizer-vos que metade dos agregados familiares de pessoas com deficiência ou incapacidade, e é agregado, não é a própria pessoa, portanto, metade destes agregados sobrevive com um vencimento, um rendimento mês inferior a 600 euros. Portanto, é efetivamente importante olharmos para estes números, porque ter um emprego e ter dignidade e qualidade de vida é fundamental para qualquer um de nós e mais fundamental para aquelas pessoas que já têm adversidades e que as têm que ultrapassar. Não sei, Sandra, se quer que... Pronto, relativamente, e isto foi um enquadramento inicial, nós na Associação Salvador, entre outras coisas, temos o projeto Destino a Emprego, portanto o projeto que trabalha a empregabilidade, e hoje é esse contexto e é dele que vou falar, em que o nosso grande objetivo é não só darmos a conhecer mais uma resposta social para as pessoas que dela necessitam, como também ajudá-las a crescer e a capacitar-se para chegarem mais preparadas junto das empresas. Portanto, nós fazemos todo um trabalho de capacitação com parceiros para os quais encaminhamos para formações que ajudam as pessoas a completar os gaps que são avaliados e trabalhamos toda a componente motivacional, comportamental da pessoa. Costumamos fazer também uma formação num formato de bootcamp, que é uma formação intensiva, cujo objetivo é precisamente preparar as pessoas para um momento crucial da entrevista. E normalmente termina precisamente com um pitch a representantes de empresas e dos nossos mecenas e depois é seguido, normalmente 2 dias depois, pelo encontro de recrutamento em que se dá o match final. Portanto, nós também trabalhamos com as empresas a questão da desmistificação das ideias pré-concebidas e dos receios, como a Joana dizia, portanto, na clarificação dos principais receios das empresas, depois o Fernando terá a oportunidade de falar, mas a insegurança, o preconceito, não é? E normalmente são receios que surgem quando quê? Nós temos medo e estamos inseguros quando não conhecemos, não é? E muitas vezes perguntam-nos, ok, como é que eu falo com a pessoa? Normalmente. E o que é que eu faço? Ajo com naturalidade. Portanto, isto é a melhor forma, efetivamente, de agir e de tratar qualquer pessoa, independentemente da sua diferença. Outro dos receios também é a baixa produtividade, mas esta pessoa vai conseguir produzir como outra dita normal? Claro que sim, desde que tenha as condições para isso. Como qualquer outro processo de recrutamento, as pessoas devem ser recrutadas pelas competências que demonstram ter, pelas habilidades que têm e aquilo que são capazes de fazer, sendo que, e no que diz respeito mais à deficiência motora, há muita necessidade de adaptação dos postos de trabalho e das acessibilidades, portanto, isso é fundamental terem atenção quando vamos recrutar. Agora, o que está acima de tudo é a competência da pessoa e isso, tal como qualquer outra, ela tem a oportunidade de mostrar e ser tão
produtiva como outro qualquer, desde que tenha condições para isso. Só para terem uma ideia, nós este ano, o último encontro de recrutamento que fizemos foi o mês passado, completamente online, já aqui de forma a nos adaptarmos às novas circunstâncias de Covid-19, e tivemos a participação de 24 empresas, 41 candidatos, fizemos cerca de 240 entrevistas. Portanto, acho que o momento foi um sucesso. Essa avaliação de sucesso será agora posterior com o feedback das empresas em termos de contratação efetiva destas pessoas. Não sei se respondi. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Maria João. Já voltamos a conversar mais um bocadinho, mas se calhar até pegando nesta questão dos receios, mais uma vez, não é? Do que é que todos nós temos medo do desconhecido, temos medo daquilo que nunca vimos ou que nunca experimentamos. E que isto depois cruza-se muito com os estereótipos e com uma outra questão, que é muito esta questão, muito à volta da deficiência, que estamos muito habituados a olhar para a incapacidade. Aliás, nós estamos sempre que falamos sobre esta questão, falamos desta palavra que é deficiência, que já em si parte de um juízo de valor de falta de eficiência e, portanto, há aqui já um preconceito já muito instalado no nosso vocabulário e nas nossas vivências. Como é que, como gestor, como empresário, como diretor de recursos humanos, como é que se cria a imagem ao contrário? Ou seja, não a partir daquilo da ineficiência, da deficiência, mas da potencialidade, da capacidade, não é? Ou seja, não o superior aos 60%, mas o que valem os 30% ou os 40%. Certo. Bom, antes de mais também gostaria de agradecer o convite aos organizadores, ao ALP e ao município de Santa Maria da Feira e cumprimentar todos os que estão aqui presentes e que participam nesta mesa redonda. Parece-me um tema muitíssimo importante e sem dúvida que as empresas têm vindo a refletir sobre estes assuntos e mais do que refletir, têm vindo a agir e têm mesmo de agir por força até de disposições legais. Mas julgo que mais do que por disposições legais, também por uma responsabilidade social que as empresas têm de ter e que cada vez mais se vê como uma preocupação dessas empresas e da sua gestão. Relativamente ao ponto que me perguntava mais diretamente, a minha área de gestão de recursos humanos e a tendência que vejo cada vez mais nas empresas e nas empresas, digamos, com uma gestão mais desenvolvida, é a importância das chamadas soft skills, que é um termo que nós em recursos humanos utilizamos muito, portanto, competências mais pessoais para o sucesso de alguém que trabalha. E, portanto, desde logo, a vontade de aprender, o empenho em aprender, a vontade de colaborar em equipa, o esforço de conseguir o sucesso coletivo, a atitude positiva face ao trabalho a fazer e face aos desafios que existem, isso são tudo competências fundamentais e que não têm a ver com ter mais ou menos capacidade física para isto ou para aquilo. E, portanto, a partir daí, com os meios tecnológicos que hoje existem, pronto, se calhar mais numas empresas, menos noutras, mas é possível ultrapassar dificuldades que possam existir, desde que hajam realmente essas soft skills, essas competências que são fundamentais para o sucesso de quem trabalha e para o sucesso das empresas. Aqui em Portugal ainda estamos a dar alguns primeiros passos, acho que ainda posso dizer assim, nesta matéria, mas eu trabalhei numa empresa antes onde era responsável de recursos humanos sul da Europa, incluindo Itália. E em Itália esta legislação já existe, muito semelhante à que agora existe em Portugal, já existe há muitos anos e já existia lá há muitos anos. E posso testemunhar como era realmente uma legislação cumprida, antes de mais, e depois com muito sucesso. Quer por quem trabalhava e, digamos assim, tinha essa deficiência ou essa menos capacidade, quer também pelos colegas. Portanto, alguns dos receios que se falava aqui que existem, eu posso testemunhar que vi lá diariamente, no trabalho do dia-a-dia, que não tem razão de ser. Recordo-me perfeitamente do nome das pessoas, da Helena, numa das fábricas perto de Milão, e do Marco, numa fábrica perto de Vicenza,
e ambos eram muitíssimo considerados pelos colegas, ambos eram excelentes trabalhadores, tinham dificuldades diferentes, mas tinham as suas dificuldades, mas que era possível, com a ajuda de todos e com também algum empenho da parte da empresa, ultrapassar sem dificuldades de maior. E, portanto, em termos de desempenho, de eficiência, de produzir aquilo que se pretende, não tenho qualquer dúvida que, dando as condições que é necessário dar, que é possível atingir os mesmos níveis e, portanto, não será esse o impeditivo. E depois convém não esquecer o impacto que isto tem, como eu dizia há pouco, nos próprios colegas. Porque é extraordinariamente gratificante para os colegas poderem também ajudar e contribuir para esta responsabilidade social das empresas. Nós recentemente detectamos que necessitamos de fazer algumas obras nas nossas unidades para termos uma melhor mobilidade nas mesmas. E, portanto, temos que, enfim, reunir pessoas de diferentes áreas, de engenharia de processos, de instalações, de recursos humanos, de saúde, para ver que obras é que necessitamos. O entusiasmo das pessoas que participam nesse projeto é enorme, porque sabem que estão a contribuir não apenas para produzir mais X disto ou X daquilo, mas para melhorar a empresa e melhorar até a comunidade. E, portanto, o entusiasmo no projeto é muitíssimo elevado. E acho que para quem está a gerir uma empresa tem também de refletir nesse impacto positivo, na motivação, no ambiente de trabalho que estas alterações vêm trazer e que esta integração vem trazer também. Isso é um valor acrescentado? Sem dúvida alguma, porque todas as empresas procuram, julgo eu, motivar os seus trabalhadores e ter um bom ambiente de trabalho e ter um bom clima social, como se costuma dizer, e, portanto, ter este engagement dos seus trabalhadores é muitíssimo importante e traz resultados positivos, não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Muito obrigada. Vamos voltando várias vezes a este valor acrescentado e esta questão que muitas vezes é a preocupação das empresas, não é? A produtividade, e com toda a legitimidade, obviamente. E, portanto, que é muito importante também tentarmos transmitir essa ideia do que é o valor acrescentado para a empresa, mesmo a nível de produtividade, ou seja, pode aumentar a produtividade, portanto, ficar já agora para uma segunda ronda, mas antes disso, e porque falou também em legislação, e começamos por falar da lei, da famosa lei, e porque a lei é o espelho de uma sociedade e tem duas velocidades, parte de movimentos da sociedade para mudanças de lei, mas depois também é ela própria um estímulo para que haja alterações na sociedade. Portanto, tem estas duas velocidades sempre. E é muito importante nós termos consciência do que é que ela nos traz. Esta lei é uma novidade? Sim. O que é que traz de bom? Quais são os grandes desafios, de acordo, na sua opinião, Sandra? Enfim. Sim. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar cá presente, em nome da delegação da Ordem de Santa Maria da Feira. E, portanto, esta lei acaba por ser, se calhar, um bocadinho inovadora, não é? Embora o Código de Trabalho já há muitos anos prevê a contratação de pessoas com deficiências, a verdade é que esta Lei 4/2019 veio, de certa forma, quase que estabelecer um regime de cotas obrigatório para estas pessoas portadoras de deficiência. Diz esta lei que é aplicável a pessoas com deficiências com um grau de capacidade igual ou superior a 60%. Falava ao almoço com a Maria João, portanto, este grau de capacidade de 60% é muito relativo, portanto, porque nós podemos estar perante uma pessoa que aparentemente tem uma capacidade de 80% e ser uma pessoa perfeitamente viável em termos laborais e ter uma pessoa com uma percentagem inferior e, portanto, ser uma pessoa com mais diminuição de capacidade produtiva. Portanto, este grau de incapacidade é aquilo que a lei fixou como sendo o patamar mínimo para que as empresas possam aceder à contratação destas pessoas. A verdade é que, lá está, esta lei não deixa de ser inovadora precisamente por isso, porque vem aqui impor determinadas
regras ou em determinadas cotas para as empresas. Portanto, esta lei prevê a aplicação não só no setor privado, às empresas do setor privado, como também aos organismos públicos. Portanto, não há aqui qualquer distinção em termos de aplicabilidade, ou seja no setor público, seja no setor privado, esta lei prevalece na contratação de pessoas com portadores com este tipo de deficiência. E, portanto, estabelece aqui cotas, não é? No caso das empresas médias com trabalhadores com um número de igual ou superior a 75 trabalhadores, a lei quase que impõe que haja uma contratação de pelo menos 1% do pessoal ao seu serviço. Portanto, estamos aqui a falar numa média correspondente ao ano civil anterior, portanto, nestas médias empresas, portanto, a percentagem que esta lei estabelece é esse 1% do pessoal ao seu serviço. Depois esta lei também fala nas grandes empresas, que é considerada aquelas empresas com 250 ou mais trabalhadores, e a percentagem aumenta um bocadinho mais para 2% e, portanto, estas empresas têm, de certa forma, uma imposição para contratarem para o seu pessoal pelo menos 2% de pessoal correspondente a 2% do pessoal ao seu serviço correspondente à média anterior, do ano anterior, portanto. Isto quase que é uma lei que, de certa forma, impõe, lá está, à semelhança daquilo que nós já vimos ao longo destes anos, a perceber que há determinadas leis que vão impondo certas situações, como a paridade, em termos da Assembleia da República, nos locais de trabalho. Portanto, isto acaba por ser inovadora e, de certa forma, até bastante ousada, no sentido de não é sugerir, é quase que impor uma regra para estas empresas, ou seja, obrigatoriamente devem fazer esta contratação, até porque esta lei também impõe que anualmente no seu relatório anual devam informar qual o número de trabalhadores que têm ao seu serviço. Portanto, no final do ano, estas empresas que acabei de referir, médias e grandes empresas, têm no seu relatório anual que informar efetivamente que têm ao seu serviço pessoas com grau de incapacidade, de deficiência e, portanto, isso acaba até por ser, de certa forma, esta obrigação. Vamos lá ver como isto na prática, entretanto, vai se passar. Ainda não tenho, de certa forma, conhecimento de que efetivamente esta lei esteja a ser aplicada efetivamente, até porque esta lei prevê que um período de adaptação, não é? Portanto, apesar de ter estado, já entrou em vigor, prevê aqui um período de transição para as empresas e, portanto, para, de certa forma, adaptarem, lá como me disse o Fernando, se calhar em termos de mobilidade, em termos de instalação, portanto, a lei prevê aqui um período de transição para estas empresas também se poderem adaptar à entrada destas pessoas. E esta lei fala, por exemplo, em 5 anos, num período de transição para estas empresas, médias empresas, não é? E fala em 4 anos para as empresas que tenham um número superior de 100 trabalhadores. Portanto, nós, nestes próximos 4, 5 anos, ainda vamos ver como é que, efetivamente, na prática, esta lei irá ser, de certa forma, implementada, não é? Portanto, ainda não há obrigatoriedade de imediato nesta contratação. Portanto, vamos como é que isto, entretanto, se vai comportar no futuro. E pronto. Eu poderia aqui também dizer que, efetivamente, isto não é nada de novo, e saber que uma pessoa portadora de uma incapacidade tem que ser devidamente atestado pelo Serviço Nacional de Saúde, portanto, através daquele atestado médico multiuso e, portanto, obviamente que um trabalhador que se pertencia a candidatar a uma empresa ao regime desta lei, terá que ser munido deste atestado, não é, doutora João? Acho que sim, que isto é uma das condições que nas vossas entrevistas também tem. Basicamente, esta lei também refere que se não houver o cumprimento desta lei, poderá haver cominações para as empresas que não cumpram, não é? Portanto, embora aqui falem em contravenções muito graves, ainda não quantificam basicamente a percentagem das coimas a aplicar, mas a verdade é que isto é um bocadinho ainda, de certa forma,
um estudo, vá lá, isto vamos ter aqui um período de adaptação em que todos nós vamos ter que, de certa forma, também na prática, perceber como é que isto se irá aplicar, como é óbvio, não é? Portanto, as empresas têm que ter essa abertura para ter, embora esta abertura um bocadinho forçada, não é? Tem que ter esta abertura para contratar estas pessoas. Obviamente que têm que ser dotadas das necessárias instalações e todas as condições para que possam receber um trabalhador com este tipo de incapacidade, e podemos estar a falar de todo tipo de incapacidades, visuais, motoras, portanto, sem desprestigiar, como é óbvio, que todos nós temos o nosso valor, temos a nossa formação, e muitas vezes a tal questão da rentabilidade e da produtividade, se calhar vamos encontrar neste tipo de pessoas muito mais vontade e muito mais força para demonstrar efetivamente a sua capacidade no trabalho do que propriamente um funcionário que já não é querer aqui desprestigiar, mas é verdade que nós temos, estas pessoas são pessoas dotadas de muita força, muita energia e com aquele pensamento de que eu quero mostrar que sou bom, e por isso mesmo eu penso, na minha perspectiva, que serão ótimos profissionais para este tipo de empresas. E, portanto, só fazer aqui um breve à parte, que a lei também prevê algumas exclusões para este tipo de aplicação desta lei. Desde logo pessoas que estejam em formação, estagiários, prestadores de serviço e aquelas entidades empregadoras que façam o pedido junto do ACT, dizendo para que atestem efetivamente a sua efetiva impossibilidade de aplicação destas normas ao posto de trabalho, ou aquelas entidades empregadoras que façam prova junto do ACT, nomeadamente por declaração emitida pelo Instituto de Emprego, que atesta a não existência em número suficiente de candidatos com deficiência inscritos no centro de emprego. Isto é uma norma muito genérica, portanto, à partida, não sei até que ponto isto poderá não ser na prática aplicável. Isto tem muito que se lhe diga. É como lhe digo, à semelhança de muitas leis que, entretanto, saem e que são inovadoras, à medida que vão sendo aplicadas na prática, vão sempre surgindo aqueles pormenores que são necessários depois corrigir e colmatar, e não tenho, se calhar, dúvidas de que, para futuro, talvez esta lei mereça um bocadinho mais de cuidado e concretização em determinados aspectos. Mas não deixa de ser uma lei inovadora, e espero que, efetivamente, as entidades empregadoras, as empresas, os organismos públicos estejam perfeitamente dispostos e abertos para receber estas pessoas que são dignas, como todos nós, a estarem no mercado de trabalho. Muito obrigada, Sandra. E, de facto, esta lei, não sendo apenas um manifesto de interesses, é uma lei, portanto tem que ser cumprida, e que muda aqui muito o paradigma, não é? Sim. Porque fazer com que sejam as empresas a ter que provar que não têm condições para receber um trabalhador com deficiência, muda completamente o paradigma até à atualidade, não é? Que era exatamente o contrário. Portanto, daqui também esta novidade tão interessante e que nos leva a tanta coisa que deve ser mudada. Mas, enfim, é uma lei e não existe lei se ela não for aplicável. E para ser aplicada temos que ter incentivos e passo a palavra aqui ao António, que se pudesse dar-nos aqui um horizonte de como é que está a ser, que tipo de medidas é que existem, quer a nível nacional, e também a sua experiência no município, não é? De como é que tem sido a experiência aqui no local, porque mais do que em termos gerais, neste tipo de assuntos, o local e a comunidade é essencial. Portanto, se pudessem dar esse testemunho, agradecemos. Sem dúvida. Sim. Antes de mais, agradecer também o convite, a iniciativa da ALP e cumprimentar todos os presentes. E a iniciativa é extremamente relevante para a qualidade, para a vida das pessoas com deficiência e do agregado familiar. Porque estamos a falar normalmente de contextos débeis, em que o ciclo recessivo não se traduz só nas dificuldades económicas, mas a saúde leva à dificuldade do acesso ao trabalho, do próprio e dos familiares. A dificuldade essa não rentabilidade no seio do agregado familiar leva muitas vezes a condicionar toda a vida, logo à partida no contexto social, mas no acesso também à medicação e outras situações. Portanto, o fator económico é, como todos sabemos, na vida essencial.
E, pegando nas palavras há bocadinho da doutora Sandra, a questão da produtividade para as empresas ou para qualquer negócio é essencial. E se pensarmos que a pessoa com deficiência ou qualquer incapacidade tem uma capacidade subjacente e que esse potencial é sempre benéfico e pode, e concordo plenamente também, que muitas vezes é superado quando comparado, que os resultados também revelam exatamente que os resultados da empresa surgem favorecidos também. Portanto, é um contexto que favorece realmente toda a sociedade no seu todo. A nível nacional, têm existido algumas medidas nos últimos anos que realmente corroboram com a inclusão das pessoas com deficiência e particularmente no mercado de trabalho. Essas medidas de contexto são fundamentais. Estamos a falar, por exemplo, em 2017, da BSI, que veio introduzir algumas alterações específicas, nomeadamente a pessoa com deficiência poder acumular algum rendimento com o exercício de uma função, que é algo básico, mas que não existia até então. A introdução, neste momento, ainda em fase de projeto piloto, dos CAVIs, os Centros de Apoio à Vida Independente, que vêm sustentar essa estrutura familiar e no apoio à pessoa com deficiência na inclusão social, portanto, dirigido exatamente para esse objetivo. E, mais recentemente, esta nova legislação, que vem esclarecer alguns pontos relativamente à legislação existente e alargando também ao contexto das empresas, dos privados, neste caso, esse compromisso. Porque até então, e penso que atualmente ainda isso acontece, muitas vezes são os privados, como é o caso do Dário, que temos aqui o exemplo, que, não encontrando no mercado essa inclusão, acabam por assumir, no âmbito das suas competências, alguma atividade e muitas vezes depois vindo a empregar outras pessoas nessa sua estrutura. A nível municipal, temos, portanto, como a Maria João já falou há bocadinho, através da ALP, da Agência Local em Prol do Emprego, uma iniciativa em curso, que teremos um bootcamp para a empregabilidade, a própria provedoria, a existência da provedoria e o serviço mais uma vez de contexto, portanto, no âmbito do acesso a produtos de apoio, portanto, no geral, à qualidade de vida das pessoas e ao encaminhamento das suas necessidades, o que seja, que podem depois sustentar esse caminho para a empregabilidade. E também a nível municipal, vários projetos na área do desporto, na área das artes em geral, da dança, da música, que, parecendo distantes da realidade do emprego, que estamos aqui hoje a falar, fazem um caminho para a inclusão social e muitas vezes nestes conselhos surgem oportunidades de emprego, de colaboração, portanto, como muitas vezes acontece com todos nós, não é? Que somos contactados informalmente para exercer uma função e isso depois pode-se traduzir numa remuneração que é fundamental para as pessoas com deficiência. Muito obrigada. E já falou aí do Dário, que está ao seu lado direito, e gostava muito de lhe perguntar, Dário, o que é que tem sido esta aventura? É um empresário? E se nos podia contar como é que tem sido, sei que também está muito ligado ao Destino Emprego, que a Maria João também já falou, portanto, aqui concretiza várias questões que nós fomos falando aqui, e perguntava-lhe como é que tem sido a experiência como empresário e os principais obstáculos, mas sobretudo também as principais vitórias, falar em vitórias também neste assunto. Antes de mais, muito boa tarde para toda a gente. E obrigado a Alpes também. Antes de só um pontinho, eu gostei muito do Sr. Fernando. E porquê? Porque se todos, ou vários Fernandos, que eu também sou, graças sem querer, ter empresas como essas, tinha mais pessoas nas empresas. Acho que é assim. Porque eu sei, e vou trabalhar muito por isso, vou falar sobre isso,
porque eu tive um AVC em 2009, já vai há um tempo, e durante o tempo de falar nas empresas, nunca havia, ou era por mim, se calhar não conseguia, só olhar para mim já nem sequer entra nas empresas, primeiro. Segundo, para ter uma empresa, se for maior ou tiver escadas, também já é difícil para entrar sequer falar da empresa. Várias coisas, não é só uma. Uma dessas que também, quando começou a minha empresa, antes de fazer uma reunião, tive que ver no Google onde é que é e se posso, se não tinha que ser ao contrário, eles têm que ver a empresa ao contrário, se não for, não é possível nisso, é uma dessas coisas que é muito difícil. A minha empresa começou em 2017, mas começou em 2016, e também porque foi alguém que gostou do meu projeto, a Associação Salvador, e foi a partir daqui, porque quem tem um AVC é difícil dizer, para já, termos 200 e qualquer coisa euros por mês, já com que é difícil ter os seus comprimidos e essas coisas todas. Eu estou-lhe a dizer, desculpe lá se tiver, mas é um bocadinho essa história, porque há pessoas que estão aqui, se calhar, a ouvir e que podem entrar dentro e dizer, não, se eu conheço, se ele consegue, eu também posso. Eu acho que é assim que se deve ser. E quando se começou assim, viram o meu projeto, e então Salvador viram, tem vários, com a Delta, na altura, e fizeram os projetos e gostaram, e começou assim o meu trabalho, que é o meu projeto da minha empresa, de calçado. Claro, eu adoro daquela parte que gosto, de calçado, e essa parte, já que não conseguia entrar das empresas, que sempre foi na altura da peles e assim, na altura, não sei se tem nada a ver. A pele tinha pilha, se calhar tem a ver com peles, ou não? Pois, ok, já percebi, é italiano e tal. Então, na altura era difícil falar, porque era comercial de peles. Então, disse ao pai, para ir lá é difícil entrar nas empresas. E então fiquei com isso na cabeça para fazer a minha empresa, mas já que vou fazer peles, vou sapatos, sempre gostei. Desde os meus avós, as minhas mães, tias, sempre no calçado. E então comecei a fazer um projeto em que a parte social também, em que 25% na loja online, cada sapato é feito para quê? Para pessoas que teve AVCs, exatamente o que aconteceu em 2009. E a partir daí eu faço sempre 1 ou 2 sapatos para pessoas que tiveram AVCs. Às vezes não é só isso, o dinheiro, mas também, se calhar que também aconteceu e a gente vai ficando com isso na cabeça. E se estiveram aqui ao meu lado, porque outros, acho que é assim. O meu outro projeto que eu gostava, e não foi, porque está a acontecer a pandemia, não é? A primeira coisa que eu ia fazer era ter agora para este ano, meter uma pessoa de cadeira de roda, desculpe, mas para mim são todos iguais, mas só por causa da diferença. Mas também gostava de ter uma pessoa para lá. Porquê? Porque já aconteceu isso. Já tive sem falar, sem andar, andei de cadeira de rodas, sei bem do que aconteceu até a fazer agora, a falar com vocês. Desculpa alguma coisa que estou a dizer, não pode, mas eu também não há problema, que o que está a passar está a andar, é mesmo assim. E se tiver deixam alguma coisa sobre isso, eu falo e não tem problema nenhum, porque acho que são pessoas assim. Foi difícil para fazer um projeto também, porque ao fazer uma coleção não é pequenino, é grande. Ter um ateliê também sem valor, tem tudo a valores, que às vezes chegamos e disse, pá, eu acho que como é que eu vou conseguir? Mas também pessoas que estiveram ao meu lado e que, opá, o teu projeto é bom, fixe, vamos começar as coisas e aí alguma coisa.
hoje tenho a marca da Área Madeira, mas agora está a fazer uma marca para o verão, já estou a passar um bocadinho, é mesmo assim, a marketing a passar, que é uma marca também de senhora, mas é uma casual, que se chama-se Gaiteira, porque as mulheres sempre tiveram uma vez, pelo menos, foram uma gaiteira. É uma marca gaiteira. É um bocado assim. Olha, desculpe lá uma coisa, mas é assim. Muito obrigada, Dário. Muito obrigado. Não tenho que pedir desculpa de nada, porque... Não, se quer dizer algo, se tiver alguma coisa sobre isso, estou aqui, ou alguém, ou pessoas que estão em casa, porque façam o que tiveram, estão em casa, não tentar, a minha parte, só se não puder, seja quem tem o telefone, eu acho que é assim que se deve fazer, porque também estiver ao meu lado, não muito é obrigada, só. então fica já registado que o Dário Madeira está disponível para se alguém precisar de alguma informação ou testemunho, não é? Do que tem muitos Fernandos, como você, que para dar a pessoas, porque há muita gente que está em casa, claro, na pandemia é muito difícil, não é? Mas há muita gente, não é só de ABCs e muitos mais, mas por favor não fiquem em casa, porque há sempre alguém que também tem que dizer sim, olá, mas tem uma família ao lado e outra pessoa que não pode dizer, mas que passa ao lado, e também querem dar um dia bonito como hoje, ver pelo menos o bonito, a ar, tudo, e que há muita gente estão em casa, pelo menos tomar um café, acho que era uma coisa bonita. Muito obrigada, Dário, por essa força também que dá a outras pessoas que estejam a passar por algum... Aliás, estamos todos a passar por um momento difícil, portanto... sabe muito bem a todos nós ouvir a sua voz e a sua força. Vocês falaram de muita coisa muito importante e eu imagino-me como uma empresa. Eu sou uma empresa e claramente estou interessada em cumprir a lei que agora está em vigor. Tenho alguns medos. Vocês falaram em capacitação, falaram em acessibilidades. Às vezes importa também explicar o que é isso, porque para algumas empresas pode não ser claro que tipo de apoios é que também se tem a esse nível e a importância que tem, por exemplo, para a integração de uma pessoa, ter uma capacitação antes. Ou, por exemplo, adaptar, em termos de acessibilidades, algum edifício ou algum local de trabalho, ou mesmo, porque não se falou tanto aqui, mas que falarei porque acho muito importante, as acessibilidades para as pessoas com deficiência intelectual. A acessibilidade não é só física, também há uma data de acessibilidades que precisam ser proporcionadas. Portanto, se pudessem, isto não é dirigido a ninguém em especial, se pudessem, e pensando que parte das pessoas que nos estão a ouvir são empresas, gostava que transmitissem de uma forma prática o que acham que é fundamental para este processo. Ou seja, até podem contar alguma situação que já tenham acompanhado, que conheçam, que seja de alguma forma prático de se entender, ok, eu amanhã quero começar este processo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pode ser? Livremente. Se calhar Fala a Maria João estará mais capacitada neste momento para todos. Eu posso... Bem, a questão da capacitação é importante, não é? Porque ajudamos a pessoa muitas vezes a chegar ao mercado de igual para igual, portanto, a ultrapassar aquilo que muitas das vezes já é, na verdade, não é? Mas sobretudo aqui temos de trabalhar a questão mais das soft skills e das motivações e o acreditar que é tão capaz como qualquer outro, porque as pessoas a dada altura estão tanto tempo isoladas e fechadas em casa que deixam de acreditar, que insistem e nada acontece. Exatamente. Portanto, acho que as empresas é importante chegarem até este público através, principalmente, das associações com eles trabalham, seja a Associação Salvador ou outra qualquer, com outro tipo de deficiência, é importante, porque aí estão os técnicos que sabem efetivamente e conhecem a realidade e estão disponíveis para ajudar em tudo que for necessário.
ok? Nomeadamente a fazer um levantamento das necessidades de transformação do posto de trabalho ou de acessibilidades ao posto de trabalho, e não só em termos estruturais dentro da empresa, mas tudo o que circunda a empresa, nomeadamente transportes para lá chegar. Muitas vezes as pessoas, ok, eu gosto desta pessoa, é a pessoa certa para o local que eu procuro, para o perfil que eu procuro, mas depois a pessoa não pode aceitar porque não tem transporte próprio e não tem como lá chegar. Portanto, isto é extremamente importante. Aproveito para fazer aqui publicidade à nossa app Mais Acesso para Todos, que toda a gente pode instalar no seu telemóvel e avaliar rapidamente e facilmente o espaço que visita, que é uma forma também ao fazer esta avaliação, funciona tipo um TripAdvisor, não é? Vamos fazer, portanto, verificar o espaço e se tiver sido avaliado sabemos se é acessível ou não, ok? Acessibilidade física, ok? Que é extremamente importante para eu chegar até ao trabalho ou para chegar até ao ginásio, como dizia ali o António, né? A prática desportiva. Portanto, importante é a sociedade se transformar para que estas pessoas possam sair à rua, como diz o Dário. É importante que as pessoas venham para a rua conviver, fazer desporto e trabalhar. Portanto, tudo aquilo que tem direito como qualquer outro cidadão. Portanto, em termos, não sei se estou a responder à sua questão, mas acho que sem sombra de dúvida irem ter com as entidades que trabalham com estas pessoas e irem ter com outros órgãos que tratam dessas questões mais de acessibilidade e de reestruturação física dos espaços. Eu gostava de dar um exemplo. Nós, o ano passado, colocamos um candidato que tem cadeira de rodas elétrica. Ele foi contratado, nós fizemos a integração na empresa, também fazemos todo o acompanhamento pós-colocação e quando fizeram portanto, a integração dele, o espaço era perfeitamente acessível. Fiquei surpresa quando, numa segunda visita, eles mudaram de espaço, uma questão estrutural da empresa e de estratégia, para um espaço que deixou de ser acessível. E quando eu fiz a visita e vi um lance de escadas, eu pensei, como é que esta pessoa conseguiu subir? Como é que o João subiu isto? E a dada altura vejo a cadeira do João, cá em baixo, uma muleta cá em baixo, subo as escadas, outra muleta lá em cima. E então, o que é que acontece? Por uma questão de remodelação da empresa, eles tiveram que mudar de espaço. A empresa rapidamente acionou medidas de apoio no IFP para estas questões estruturais e está agora a adaptar. Então, o João saía da cadeira, comprou mais uma muleta, então tem uma muleta no fundo da escada, outra muleta no cimo e uma terceira para se deslocar para o seu local de trabalho. Portanto, de uma forma, o que para nós parecia, eu pensei, como é que ele sobe as escadas? E aqui demonstra a importância do acreditar candidato ou pessoa que vai trabalhar e acreditar a empresa. Porque a empresa podia dizer assim, nós não temos condições, vamos esperar pelas condições, não é? Tipo nós, ainda não vou ter filho, ainda é cedo, não é? Vamos esperar. Se nós estamos a esperar, quando chega a hora, nunca chega. Portanto, aqui esta empresa acreditou e teve a coragem de dizer, nós ainda não temos, mas vamos trabalhar para ter. E, entretanto, damos-te esta oportunidade. E o João agarrou essa oportunidade. E conseguiu mostrar que aquilo que nos parecia a qualquer um de nós quase impossível, era possível desde que se ele quisesse, portanto, e conseguiu. Portanto, isso é uma demonstração de esforço, motivação e desta questão que falávamos há pouco, de mostrar, eles têm efetivamente esta necessidade de mostrar que são capazes. E também acabam por dar uma grande lição de vida a quem com eles trabalha. Eu acho que isso é um dos maiores impactos a nível de equipas, não é? Porque aquelas dores de cabeça que nós temos, que chatice, hoje não apetece trabalhar, estou com dores de cabeça, não é? Começam a ser relativizadas quando eu olho para o lado e vejo o João a ter este esforço todos os dias. Portanto, acho que é fundamental e nós estamos aqui para ajudar no que for preciso. Muito bem, muito obrigada, João. Fernando, penso que também queria falar. Sim, eu acho que aqui, bom, em primeiro lugar, tenho algum receio que há pouco tenha passado uma imagem demasiado cor-de-rosa. Eu sei que há dificuldades na inserção nas empresas e que as empresas sejam mais inclusivas. Daí que esta legislação, para mim, seja fundamental e tenha vindo em boa hora. O que eu quis dizer, sobretudo, foi que tive já a experiência de empresas onde isto já acontece há muitos anos
e que tem bons resultados e onde as pessoas estavam bem integradas e onde as coisas corriam bem. Mas tenho noção que em Portugal ainda temos que avançar muito. E a minha própria empresa ainda tem que avançar muito. E acho que o primeiro passo é a preparação. Nós, quando começamos a ver o próprio espaço físico, como falava há pouco, nós temos uma unidade que tem vários pisos, mas, bom, tem elevador e pensamos, bom, tem elevador, em termos de mobilidade as coisas serão mais fáceis. Mas a quantidade de pequenos detalhes que dificultam essa mobilidade, quando começamos a analisar, digamos, com olhos de ver, todos os pequenos obstáculos, havia uma porta que tinha uma pequena barra em baixo, metálica, e já é suficiente para ser um obstáculo para quem tem mobilidade reduzida. E, portanto, é necessário preparação, antes de mais, como em quase tudo, esse é o primeiro passo. Também ao nível de mentalidades, sinceramente aí eu acho que não vai ser maior dificuldade. Pelo menos da experiência que tenho, as pessoas estão abertas a que a empresa seja socialmente responsável, a ter colegas com mais dificuldades nisto ou naquilo, e, portanto, pelo menos da minha experiência, pronto, acho que é necessário trabalhar na tal fase de preparação, mas depois disto estar mais, digamos, implementado, muito rapidamente essas mentalidades mudarão, se é que não começaram já a mudar, e, portanto, tudo será mais fácil. E depois acho que a etapa seguinte é importantíssima, que é começar, para quem ainda não começou. Como também dizia a Maria João, pronto, começar por dar os primeiros passos, porque é aí que se começam a desfazer alguns mitos e algumas ideias pré-concebidas erradas e que se começa realmente a ter casos de sucesso. E isso também, pronto, da minha experiência, como eu dizia, em Itália, quer dizer, a coisa já tinha começado há tantos anos, já estava tão bem aceito e já era tão habitual nesse país que realmente já não havia qualquer resistência nesse aspecto. Acho também que pode haver aqui algumas ajudas e, nomeadamente, sobretudo, coordenação e mais partilha de informação. Como gestor e como gestor de recursos humanos, notei essa dificuldade. Aqui em Santa Maria da Feira temos a sorte de ter organizações que ajudam neste trabalho, mas nem todos os municípios, como se calhar o Dário saberá dizer, é assim. E não apenas municípios. Nós temos, eu não vou identificar, mas temos uma unidade mais a norte, bastante mais a norte, em Portugal, e tentamos contactar algumas associações, coletividades, e não existem tanto, é uma zona mais interior. Na zona do Grande Porto é um pouco mais fácil, e ali tivemos realmente dificuldade em encontrar. Então, procuramos com ajuda com o IFP. E tivemos muita informação sobre os apoios financeiros, que são muitíssimo interessantes, obviamente, mas muita dificuldade em obter contactos, em obter informação, candidatos, digamos assim, pessoas interessadas em trabalhar, que tivessem algum tipo de deficiência. Não existe uma base de dados, não existe uma bolsa de candidatos, e o que existe, portanto, é assim um pouco, falo noutras zonas do país, e o que existe é, portanto, assim um pouco disperso, e temos dificuldade em encontrar aquilo que necessitamos. E, portanto, acho que aqui talvez alguma liderança do IFP, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, para tentar construir alguma rede de bolsas de candidatos, porque, como dizia o Dário, as pessoas têm essa dificuldade e existem, estão disponíveis para o mercado de trabalho, e, no entanto, as empresas têm alguma dificuldade em identificar essas pessoas e em encontrar essas pessoas. Nomeadamente em zonas menos urbanas, essa dificuldade existe, pelo menos é essa a minha experiência. E, portanto, julgo que precisamos aqui também de ajuda, não tanto financeira, essa já existe em alguns programas e o IFP tem toda a informação sobre isso, mas ajuda de coordenação de esforços, de identificação de potenciais candidatos. Acho que nesse aspecto podemos ainda avançar muito e, portanto, é um repto que deixo também para o IFP
e para outras organizações sociais, no sentido de tentarmos construir esta rede que facilite esta procura e este encontro entre candidatos e empresas. Uma excelente sugestão. Não sei se... António? Sim? Só também dizer uma coisinha. Não sei. Só 4 minutos. 4 minutos? António, é muito rápido. Eu concordo com o Fernando. Acho que, efetivamente, lançar leis é muito fácil, mas depois, na prática, é preciso, e lá está, como chamou a atenção de vários aspectos, é necessário que o nosso legislador tenha noção disso mesmo. Portanto, é muito fácil e bonito lançar uma lei, ok, mas depois, entretanto, como as empresas têm esta dificuldade, não há bolsa de candidatos inscritos, não há qualquer tipo de informação se as empresas têm ou não têm determinados apoios, são as próprias empresas que têm que procurar essa informação e, portanto, isto não me parece, lá está, aquilo que eu digo, isto ainda vai muita coisa mudar, seguramente as empresas, fazendo chegar às entidades competentes essas dificuldades, provavelmente isto poderá mudar, porque isto parece-me uma lei muito básica, muito ampla, muito pouco concisa e, obviamente, para as empresas torna-se um bocadinho difícil também. Ok, sou obrigada a contratar, mas como é que eu posso fazê-lo? Não diz isso, só diz que se não contratar tenho sanções. Isto não é bonito, não é correto se dizer, não é? Olha, aos empresários tens que contratar, mas se não cumprires tens sanções. E o resto, as ajudas que são necessárias. Esta tal colaboração. Exatamente, e portanto é muito importante as empresas em si também reivindicarem estas suas necessidades. Só assim é que os nossos legisladores podem realmente alterar o que eventualmente eles acharam que era uma boa ideia, mas depois falta muita coisa. Está aqui os tópicos, mas depois o sumo não está. Era só. Sim, eu aproveitaria a deixa novamente do Fernando para... As dificuldades muitas vezes estão identificadas, não é? Não são só a nível físico. Realmente há um trabalho das autarquias que tem vindo a ser feito, de contexto, quer nos transportes públicos para o acesso ao local de trabalho, depois no acesso ao edificado, dentro do edificado, nas condições do posto de trabalho, tudo isso. Mas há uma questão fundamental e eu acho que é agora uma oportunidade neste contexto de pandemia, que é o trabalho à distância. Portanto, é muitas vezes a alteração do paradigma de trabalho e que agora vemos, se calhar, de uma forma mais próxima e palpável, do trabalho à distância, do ajuste dos horários de trabalho, para uma sustentabilidade, pensamos agora mais na sustentabilidade económica e social dentro das empresas e, portanto, isto pode ser uma oportunidade, este contexto, não é? Da adaptação da própria forma de trabalhar, tal como havíamos até aqui, e que agora cria uma oportunidade. Que funcionam e que conseguimos ter ao nosso alcance com facilidade, não é? Sim, o trabalho por objetivos, por exemplo, pode ser agora pensado de outra forma e dessa forma, num dia chuvoso em que temos uma dificuldade acrescida para nos deslocarmos, por exemplo, o trabalho a partir de casa e garantindo dessa forma eficiência no trabalho, que é o que a entidade patronal pretende, não é? E pretendemos todos que... Sem dúvida nenhuma. O que estão a dizer é muito, muito importante e se calhar sugeria que nós lançássemos mesmo aqui um apelo para que deram aqui dicas muito concretas de como é que as empresas podem pensar, refletir e executar esta lei, esta famosa lei, este início de lei, de legislação e de princípio de alteração do nosso paradigma e do nosso olhar. Muito importante isto de preparar, seja a nível de capacitação, como ao exemplo da Associação Salvador e do projeto Desafio ao Futuro. Depois iniciar, pôr mãos na massa, porque só experimentando e só iniciando é que também vamos muitas vezes apercebendo alguns outros obstáculos que não temos conhecimento prévio, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro trabalhador. E muito importante esta coordenação, colaboração, quer a nível local, e contar muito com as autoridades locais e com o poder local e com as provedorias e toda a comunidade que esteja envolvente. E, sobretudo, penso que esta a palavra que todos vocês me fizeram pensar nos vossos partilhos, testemunhos e reflexões, que é confiança.
É nós termos confiança e confiarmos, sobretudo, uns nos outros, sobretudo nós, seres humanos, com 60% de incapacidade ou com 0% de incapacidade, acreditar nesta potencialidade de cada pessoa. Quando estavam a falar, isto só para terminar, porque sei que temos que terminar, e agradecendo-vos profundamente as reflexões que ficam e que ficam a certeza a quem nos está a ouvir, que vão continuar a permanecer e a fazer pensar, mas sobretudo o vosso trabalho no dia-a-dia, que esse é o mais importante e significativo. E fizeram-me lembrar um livro que eu não sei se conhecem, que é de um pai que chama-se Randy Lewis, e que o livro chama-se No Greatness Without Goodness. E é a história de um grande empresário norte-americano, mas mesmo um gigante empresário norte-americano, que tem um filho com autismo e que escreve este livro porque o levou a alterar completamente o paradigma da sua empresa e a começar a empregar maioritariamente pessoas com deficiência. E, por incrível que pareça, isto muito a norte-americano também tem todos estes estudos, a empresa começou a ser muito mais produtiva e a crescer muito mais. E isto é uma mais-valia. E isto que é muito o centro também das preocupações dos empresários. Este livro é altamente inspirador, é uma história real que ainda está a acontecer. Portanto, convido a todos, aos nossos convidados, mas também a quem nos está a ouvir, a ler, porque é muito inspirador e nos mostra desta potencialidade que nós temos. E termino só com um pormenor. Eu tenho uma filha com uma deficiência, com 70% de deficiência. A nossa vida tem sido maravilhosa com os 30% de eficiência dela. E, portanto, tenho a certeza que quando ela for crescida, vai ser uma mais-valia no mercado de trabalho. E essa é a nossa grande esperança. E agradecer-vos profundamente por estarem neste início do que eu espero um dia ser um futuro melhor para ela. Está bem? Muito obrigada.